tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente sobre Sangatsu no Lion. Um anime que diz que é sobre um jogador profissional de shogi, mas na verdade não é sobre isso, é sobre a natureza humana e as relações entre as pessoas. Também é um dos animes que mais me marcaram pessoalmente nos últimos anos, e acho até que é por isso que eu demorei tanto pra falar sobre ele aqui no canal. Pra vocês terem noção, de tempos em tempos eu faço listas de ideias de pautas pra vídeos, e aí conforme os meses passam eu vou atualizando. E Sangatsu no Lion tá na minha lista de ideias de pautas desde 2017, mas eu fui adiando e finalmente chegou um momento que eu não podia adiar mais. Já faz um tempão que o anime foi pro ar nas suas 2 temporadas e eu senti que eu tinha até perdido o timing de falar sobre ele, mas agora ele estreou na Netflix, as 2 temporadas inteiras, além das 2 também estarem disponíveis no Crunchyroll, então acho que finalmente chegou o momento de falar sobre Sangatsu no Lion. Eu quis começar esse vídeo de um jeito um pouco diferente porque, como eu falei, Sangatsu no Lion me afetou bastante pessoalmente, mas eu acho que é um anime que não só me afeta, ele afetou muita gente. Ele trouxe lições e fez as pessoas perceberem coisas diferentes. Então eu fui lá no meu Twitter e perguntei pro pessoal que já assistiu como que eles se identificaram com questões que aparecem no anime. E eu vou ler algumas das respostas aqui. Me identifiquei com erros e superações, espetacular anime, uma pena ele ser tão raro hoje em dia. Acabei de assistir ontem e me identifiquei muito com o Kiriyama, no que se refere à ansiedade, à solidão e sensação de que não pertence a nenhum lugar. Achei que o anime pudesse me fazer mal, pois estou passando por um momento em que tudo isso é uma constante na minha vida, mas os momentos de superação dele me ajudaram a enxergar que é possível atravessar isso apesar da dor. Aí outra pessoa. Eu me identifiquei bastante com a ansiedade do Kiriyama. Acho que com os conflitos internos do Kiriyama e a forma como ele se sente meio perdido em relação a tudo e a forma dele de querer criar vínculos, mas não saber como e não se dar conta disso com as 3 irmãs. Com o sentimento de não ter controle da sua própria vida, se deixar levar pela corrente para depois questionar sua posição atual. Por que estou aqui fazendo isso? Foi uma escolha minha ou as circunstâncias me levaram a isso? Falando mais sobre o Kiriyama. Isolacionismo, vontade de se conectar com outros, mas sem saber como. Reconhecimento e, sem dúvida, dizer ok, você se sentir de determinada maneira. Então acho que já dá pra ver que esse anime é especial, porque boa parte das pessoas que me responderam se identificaram com ele de alguma maneira. Teve até algumas pessoas que disseram que pararam de assistir ele em determinado momento, ou assistiram aos poucos, porque os episódios batiam forte, sabe? Eu coloquei isso só pra dar uma ideia de como esse anime mexe com a gente, mas vamos começar do começo. Nosso protagonista se chama Kiriyama Rei, ele tá em idade do ensino médio, assim, apesar dele ter largado por um ano e voltado agora. E por que que ele largou a escola? Porque ele, muito novo, se tornou jogador profissional de shogi, que é um jogo de tabuleiro japonês que é parente do xadrez. Na verdade, os 2 jogos têm a mesma origem, que é um jogo indiano e tudo mais, mas de qualquer maneira pensa que o funcionamento da profissão dele é como se ele fosse um jogador profissional de xadrez, só que é um xadrez diferente, que é shogi. Ele pratica shogi desde muito pequeno e o anime acompanha a rotina dele, que envolve, é claro, várias partidas, campeonatos, interação com outros jogadores. Só que, como eu falei, apesar de ter isso ser parte importante do anime, essa não é a parte principal. A verdade é que o Rei tem muitos problemas e às vezes problemas que ele nem sabe identificar quais são, mas ele é uma pessoa que se isola muito, que fica muito triste, que tem vontade de ficar às vezes só no quarto o tempo todo, não cozinha, não sai, e ao mesmo tempo ele se sente desmotivado em estudar o shogi pra melhorar, mas ao mesmo tempo é a única coisa que ele tem e ele não quer largar porque ele ama ao mesmo tempo que odeia e que não tem como escapar. Ao mesmo tempo as pessoas tentam se aproximar dele e ele não deixa ou ele foge, ele se sente um incômodo. Então quando você começa a história de Sangatsu no Lion, o Rei tá assim, e a imagem que eles colocam no anime é muito disso, de que é alguém que parece que tá se afogando, tá no meio da água, sabe? Mas ao mesmo tempo não consegue muito se desvencilhar disso, não consegue ter forças pra nadar, fica lá se debatendo um pouco e depois deixa levar. Esse é o Rei, e eu não vou tentar ficar dando nenhum diagnóstico nesse vídeo, porque primeiro eu não vou saber dar nada certo, e depois porque esse não é um vídeo pra falar que esse é um anime sobre uma pessoa que tem a condição X ou a condição Y, mas sim um anime sobre uma pessoa que tem todas essas dificuldades e como isso é representado na tela. Um dos maiores problemas do Rei é o de se conectar com as outras pessoas. Ele não se sente confortável o suficiente para se aproximar das outras pessoas, porque ele acha que tá incomodando, que ele vai causar alguma coisa pras pessoas, algo de ruim, sabe? Que as pessoas estão se aproximando dele por pena, ou então que ele não se mancou, que ele tem que vazar logo, sabe? Pra deixar as pessoas em paz. E ao mesmo tempo, fazendo isso, ele não deixa pessoas que querem se aproximar dele se aproximarem. E um exemplo disso é a segunda maior parte do anime, que eu ainda não coloquei porque eu tava explicando a parte do shogi, que é a relação do Rei com as irmãs Kawamoto. Basicamente, o Rei tá morando sozinho, mas ele acaba conhecendo essas
umas irmãs que moram numa casa logo cruzando a ponte de onde o próprio Rei mora. E elas acabam meio que acolhendo o Rei como um agregado, então chamam ele pra jantar, chamam ele pra ajudar nas tarefas, querem saber como ele tá e se preocupam com ele de verdade. Existe um afeto muito grande ali. E é muito legal a maneira como o anime mostra isso, que é com o uso de cor e de luz. Quando você vê o apartamento do Rei, ele costuma ser todo escuro, assim. É basicamente assim, ele não acende a luz do apartamento. A única luz que tem vem da janela. E é tudo quase preto e branco, sabe? Mas quando ele cruza o rio e vai pro distrito de Sangatsu, que é onde moram as irmãs, tudo muda, as cores mudam, o estilo do cenário muda. A casa das irmãs, ela é praticamente o oposto do apartamento do Rei, porque o apartamento do Rei é um negócio assim, não tem móveis praticamente, é tudo no chão, ele dorme no chão. Dormir no chão não é uma coisa estranha para casas japonesas, mas ele basicamente só fica lá no chão e não faz mais nada naquele apartamento. A casa das irmãs é pequenininha e cheia de coisas, lotada assim, mas é uma casa que tem vida e todas as cores que tem na casa são quentes, sabe? É um negócio meio até sépia, amarelado e tal. E tem sempre alguma comida sendo servida ou preparada, tem os gatos que ficam pedindo comida e é em geral um ambiente de se sentir bem, sabe? É aquele lugar que parece, cara, tem pessoas felizes aqui, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com falta de dinheiro, mesmo com tretas entre elas e tudo mais, e às vezes com o avô, são pessoas que têm um estilo de vida que é, vamos dizer assim, normal. Eu acho que o Rei olha e considera, olha, uma família normal, uma família feliz, é assim que deveria ser. Aliás, acho que esse é o ponto que eu deveria ressaltar, que Sangatsu no Lion, apesar de ter muito drama e ser um anime que traz muita discussão sobre a psique humana e relações entre os humanos e tal, ele não é um anime totalmente dramático, ele é um anime slice of life, ou seja, ele pega cenas do cotidiano, então ele tem bastante coisa de comédia também, principalmente nos momentos na casa das irmãs Kawamoto, tem a questão dos gatinhos ficarem pedindo comida, aí às vezes uma treta entre as irmãs é feita de um jeito cômico, tem muitas cenas de comédia com o Nikaido, que é um menino que é amigo barra rival do Rei, apesar do Rei não querer se conectar com ele, ele força a barra pra ser amigo e tudo mais, e ele tem vários momentos de ser exagerado, de trazer referências, tem um momento que eles vão explicar como funciona o shogi pras crianças, usando uns gatinhos animados e tudo mais. Então eu não queria dar a impressão de que esse é um anime que é um dramalhão puro, sabe? Porque ele não é. Ele alterna momentos de tensão e momentos de sentimentos intensos com esses momentos de comédia e de leveza e de afeto também. Mas o problema do Rei é que ele não consegue ganhar esse afeto, ele não consegue simplesmente se deixar abraçar e ficar de boas, porque ele acha que ele não é digno de receber isso, ele acha que ele vai acabar causando problemas pra essas pessoas. E aí é que começa a parte mais pessoal pra mim, eu acho que pra muita gente, que o Rei acaba se privando de relações com outras pessoas, de se envolver com as pessoas e fazer amizades e manter amizades, por medo de acabar causando problemas aos outros, por medo de ser um fardo pros outros, sabe? Sendo que às vezes a gente não é um fardo, a gente simplesmente existe lá e as pessoas podem querer ter a nossa amizade sem necessariamente a gente ter que fazer nada em troca. Só que apesar disso ser super óbvio pra falar aqui, na hora de agir, às vezes a pessoa acha que vai incomodar. E o Rei é um exemplo muito bom dessa situação. Às vezes ele simplesmente some da vida das irmãs porque ele não quer incomodar, e aí elas têm que achar alguma artimanha pra fazer com que ele venha, sabe? Então, em vez de simplesmente chamar pra jantar, tem que falar pra ele alguma coisa tipo, esqueci de comprar tal coisa, você conseguiria fazer esse favor pra mim? E aí pedindo pra ele fazer um favor, aí ele vai, e aí tudo bem se elas fizerem um jantar pra ele, porque aí ele não sente que tá incomodando tanto, já que ele fez um favor. É complicado. Enfim, o Rei tem que superar essa questão de não se conectar com os outros, mas o anime também aborda outras questões. Por exemplo, se a gente for pensar, o Rei é um baita gênio do shogi, né? Porque ele foi uma das únicas pessoas a se tornar profissional durante o ginásio, ou seja, durante o ensino fundamental ainda, né? E todos os outros que se tornaram profissionais nessa época acabaram se tornando mestres de shogi. Então tem uma alta expectativa em torno dele. Mas o próprio Rei acaba vendo o shogi com uma certa inércia, sabe? Na verdade, nem vendo, vivendo o shogi. Ele simplesmente vai um dia após o outro e não pensa muito sobre o que aquilo significa pra ele, porque é uma coisa muito dolorosa, eu acho, sabe? Parar e refletir. E essa reflexão acaba acontecendo muito mais em relação a outros jogadores que ele enfrenta do que em relação a si mesmo. E nisso vem muito o papel de uma outra personagem, que é a Kyoko, que é a irmã adotiva dele, e ela é uma pessoa extremamente abusiva em relação ao Rei, e é sempre o diabinho que fica no ouvido, querendo fazer com que ele se sinta mal por vencer, por fazer o trabalho dele certo. Então, você vai enfrentar tal pessoa? Pô, então esse cara, ele já tá tão velhinho e ele falou que se ele perder mais uma vez, ele vai se aposentar. Ou então, esse aí se separou da esposa
esposa e toda vez que ele perde, ele enche a cara. E aí ele queria passar o último Natal com a filha dele. Você vai fazer ele perder antes do Natal? Sabe esse tipo de coisa? E enfrentar esses outros jogadores é também questionar a si mesmo. Por que eu estou jogando shogi? Será que eu gosto de fazer isso? Será que a vitória é uma coisa que me faz bem? Ou será que a derrota é o que me faz mal? Que são coisas diferentes. E assim, o anime passa um certo tempo nas partidas de shogi, ele mostra o tabuleiro do alto e tudo mais. Eu, como uma pessoa que nunca jogou esse jogo na minha vida, não entendo muito as jogadas que eles fazem. Eu até acabei pegando uma noção, que já que tem peças parecidas com o xadrez, que é um jogo que eu conheço um pouco mais, mas também mesmo se você não entender nada do jogo, a maneira que é mostrada no anime, você entende quem tá ganhando, quem tá perdendo, e eles explicam por que alguém ganhou, por que alguém perdeu. Só que eu acho que alguém que realmente entenda do jogo vai tirar muito mais da situação do que alguém que simplesmente tá recebendo que, ele ganhou, ele perdeu, esse tipo de coisa. De qualquer maneira, eu não acho que o shogi em si seja o mais importante, mas sim a relação que o Rei tem com o shogi e com as outras pessoas ao redor dele. Aliás, uma outra coisa que eu me identifiquei muito com o Rei ao longo do anime, principalmente da primeira temporada, é que às vezes você tem essa sensação de incômodo e aí quer se afastar das pessoas pra não incomodar ninguém, mesmo que isso não seja uma coisa consciente, meio que você sente que você não merece aqueles momentos, sabe? Então depois de momentos bons, a tendência é se isolar um pouco porque, já me deram coisas muito boas, agora eu tô de boa, sabe? Só que na verdade, quando se faz isso e quando se isola, você acaba até prejudicando mais as pessoas do que quando você tá lá com elas. E tem uma fala no próprio anime que o Rei percebe isso, que ele pensa, eu quis tanto não incomodar que eu não parei pra pensar que quando eu informo pras pessoas, de uma maneira ou de outra ele tá informando, né? Que eu não conto com elas pra nada, elas também vão começar a não contar comigo pra nada. Então, é aquela coisa, se você diz pras pessoas que você não precisa delas, elas também vão tentar não depender de você. E é lógico que isso, de novo, não é uma coisa intencional, mas é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente quando você se afasta. E cara, quando eu vi isso pela primeira vez, eu tava num momento que eu realmente tava me isolando muito das pessoas. E eu parei pra pensar, putz, é real, sabe? Às vezes você não quer incomodar, você não vai puxar assunto com um amigo pra contar como foi seu dia e tudo mais. Seu amigo talvez não sinta a liberdade de puxar assunto com você pra contar como foi o dia dele. Então a gente que já começa isolado se isola mais ainda. E eu podia ficar aqui o dia inteiro falando de Sangatsu no Lion, porque tem muitas outras coisas que eu aprendi assistindo, além de aprender um pouco sobre shogi, eu aprendi sobre vários personagens, porque cada um tem as suas próprias lutas e ao longo do anime você vai aprofundando em cada um deles. Lógico que o principal é o Rei, então a gente vê mais sobre o passado dele e sobre os motivos dele ser assim também, mas eu acho que o mais importante de tirar disso tudo é que ele teria tudo pra ser uma pessoa completamente de boas, completamente feliz. Olha só, já estou com sucesso na minha carreira, tão jovem assim, e ele não é assim, porque às vezes não é porque tá tudo correndo bem que a gente tá bem. E esse anime retrata isso de um jeito lindo, incrível, que realmente mexeu comigo. Como me falaram no Twitter, não é um anime que é muito maratonável, eu acho. Ele dá pra você maratonar, claro, mas assim, eu preferia assistir um episódio e depois assisto outra coisa e volto, porque ele realmente dá uns tapas na cara de vez em quando. E até pra falar nesse vídeo eu tive que dar umas paradinhas assim pra não ficar lembrando muito e começar a chorar na frente de vocês, porque é a cara do que eu faria, provavelmente. Caso você já tenha visto Sangatsu no Lion, eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou, o momento que você mais se identificou com o Rei ou com algum outro dos personagens. E também outras histórias, podem ser anime ou não, que tenham te ajudado a se entender melhor. Deixa aí nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.